Olá a todos, sejam bem-vindos ao De Olho no Mercado. Hoje é 1 de março de 2021, né? O mês de fevereiro se foi, com seus 28 dias. E agora a gente começa aí o mês de março, já começando com o pé esquerdo, né? Porque a Bolsa de Valores caiu hoje, né? Começou até na parte da tarde, né? Até, sei lá, às 4 horas da tarde, sim. A Bolsa chegou até a subir. E no final agora ela está em queda, tá? A gente pode ver aqui no gráfico diário do mini índice, né, depois de ter feito um grande repique aqui na média de 8 períodos. Essa média vermelha é a média móvel aritmética de 8 períodos, essa aqui é de 20 e a amarela de 200, tá? E simplesmente continuou em movimento de baixa, mas hoje na verdade fez um movimento lateral, tá? Não rompeu nem a máxima nem a mínima do pregão de sexta-feira. Então foi um movimento lateral. E isso ocorre, né, porque ele também afastou aqui da média de 8. Então é assim, tá? O preço, ele afasta da média. Quando a tendência está muito forte, ele anda de lado, né? Ele não sobe para fazer correção, ele fica andando de lado, zigue-zagueando aqui até que a média chegue. Então, se ele está em super tendência, a média móvel de 8 períodos chega, o preço bate na média e volta a cair. Tá? No momento, ele não faz um repique na média de 8, né? A média de 20 fica muito distante, aí ele passa a andar de lado até que a média de 20 chegue no preço. A gente pode ver aqui, ó, no mês de fevereiro foi praticamente o mês todo, né? Mais de 20 dias aí em movimento lateral. Tá? Olha só, né, como que oscilou aqui lateralmente nos pregões diários, tá? E aí aqui no gráfico aqui, ó, de 60 minutos, a gente pode ver o seguinte. Olha só, o mercado estava em alta, né? E aí no pregão de hoje, né, ele faz uma correção na média de 8, aí faz um candle sobre a média, aí ele vai subindo, 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 até que chegou a última hora, que foi 3 horas da tarde, né? Foi o último candle altista, às 4 horas ele já faz um candle baixista e ele já está completando o terceiro candle já em queda. Se você for olhar o que definiu, o que fez o mercado virar, simplesmente o mercado virou. Graficamente aqui não tem nada. Ele estava subindo, né? Aí as médias móveis elas estavam até mesmo se cruzando, e aí no momento que elas se cruzaram, virou para baixo. Simples assim, é simples como o gráfico mostra, tá? O mercado virou e o mercado ele vira, né? Chega uma hora que os players, né, que são grandes instituições aí, bancos, fundos de investimento, etc, acham que deve começar a vender, eles começam a vender e começam a jogar o preço para baixo. Simples assim, tá? O pessoal fica tentando achar, né, igual por exemplo aqui, ó, tinha uma região de suporte aqui. Então vamos lá. Vamos colocar a região de suporte, né? Aí essa região de suporte que ela foi respeitada. Sim, beleza. E olha só, ele foi testada outra vez aqui, tá? Mas também não era também ao certo, tá? As médias estavam se cruzando. Então, o mercado decidiu respeitar essa resistência, mas não, essa resistência poderia também ser rompida, tá? Então é muito fácil olhar o gráfico já formado e fazer considerações, tá? O diagnóstico que eu faço é o seguinte: o mercado virou. Agora, o mercado está baixista, né? Se você vai no gráfico diário, o mercado está em queda, né? Então, assim, está em tendência de baixo no gráfico diário, né? Você também ficar operando na ponta compradora, né? A não ser que você opere em gráficos menores, como de 5 minutos, né? Mesmo assim, em regiões seguras, não, você está operando contra a tendência. E contra a tendência, suas chances são menores, tá? Então, por exemplo, hoje, olha só, o preço cai abaixo, aí ele vira, as médias viram no gráfico de 5 minutos, no mini índice, aí faz correção até na média, respeita a média de 20 e volta a subir. Aí você fala, beleza, olha só, temos um pivô de alta formado, né, e aí ele vem subindo. Só que a média de 200 está logo acima. E a longo prazo é o seguinte, a média de 200 ela é uma resistência muito forte, uma barreira muito forte, seja quando o preço está abaixo dela ou quando o preço está acima. Então você vai apostar aqui numa alta com a média de 200 acima,
a longo prazo você vai perder mais dinheiro do que ganhar. Né? Hoje ele rompeu, mesmo assim depois que ele rompeu ele perdeu força e foi se lateralizando. Aí ficou se lateralizando, bateu na média, aí você vê que ela já comporta agora como um suporte, ou seja, quando o preço está abaixo, ela é uma resistência, ela é uma barreira acima do preço. Aí o preço rompe. Quando o preço está acima, ela obviamente passa a ser uma barreira abaixo. Ela fica tentando impedir o preço de cair. E o nome que se dá é suporte. Você pode ver que o preço não conseguiu romper. Voltou para cima, caiu. Aí, oportunidade de trade, de tendência hoje, foi só aqui, né, às 5h20. 5h20 da tarde. Porque ele rompeu a média de 200, fez pullback, fez correção até a média de 8 períodos, formou um candle baixista de força e aí caiu. Tá? Então foi só agora no final da tarde. Aí você imagina quem está desde 9 horas da manhã olhando para a tela do computador. Aí você imagina isso e fica caçando um ponto aí de tendência. Aí não teve, aqui estava perigoso, aí subiu um pouco. E aí é o seguinte, né? O day trade, por que o day trade é difícil? O day trade é uma modalidade psicologicamente massacrante, tá? Massacrante. Só quem já no mínimo tentou, até mesmo no simulador, tá? O pessoal fica falando assim, ah, você tem que ir para conta real, tal. Eu falo, não, tenta no simulador aí, tenta ganhar dinheiro no simulador, né? Estabelece aí você ganhar R$ 1.000 num dia para ver se você vai ganhar. Porque é o seguinte, você fica psicologicamente se martirizando o tempo todo. Então aqui, ó, a média de 200 estava logo acima. Você não sabe se o preço vai subir ou se vai cair. Você não sabe, não tem como saber. Não tem. O futuro ninguém sabe. E aí você trabalha com os padrões, né, já identificados. Então, a média de 200 aqui em cima é um padrão operável? Não, ela é uma barreira. Né, você pode ver que o preço ele não passou em linha reta. Ele bateu e ele ficou aqui, ó, um tempo aqui, ó. Aí ele subiu. Aí depois que sobe, você fica se martirizando. Né, o trader fica assim, nossa, poderia ter pego 100, 200 pontos aqui, tal. Aí, olha só, ele bateu na média de 20, fez um candle de força. Isso aqui é um candle de força, tá? Olha só, ele fez um candle de força altista, 2h45 da tarde, depois de ter batido na média de 20. O que você faz? Aqui em cima é setup. Sim, isso aqui armou um setup de compra, armou. Esse é um padrão de compra. E aí ele forma um candle de correção, de pullback, né? Porque o preço, ele oscila. Então, olha só, ele sobe, fez um candle mostrando que ele vai subir, aí faz um candle baixista. E aí, o que ele faz? Ele não volta a subir, ele cai. Pelo contrário, ele cai. Tá? E aí, se você entrou aqui, ó, antes de formar o segundo candle, você já tentou aqui, você já tomou um stop. Né? Porque você fez uma pressão psicológica em si mesmo para entrar, porque aqui atrás você achou que não ia subir, subiu. Aí você fica assim, pronto, eu já errei, porque você acha que você errou. Porque no day trade, o que as pessoas ficam, né? O pessoal opera 30 setups, né? 30, 50 setups. Se uma vírgula apareceu aqui, você já entra comprado, né? Um candle assim, aí fico analisando cada candle, né? Porque cada candle, dependendo do formato dele, ele tem um nome. Tá? Existe um livro sobre isso, sobre candlesticks. E aí o pessoal fica analisando cada um, o nome, não sei o que. Só que cada padrão, cada setup, ele tem um nível de assertividade. O pessoal não leva isso em conta. Tem padrões que o nível de assertividade dele é maior do que outros. Tá? E aí, como o pessoal opera muitos setups, eles ficam o tempo todo caçando oportunidade, sendo que a oportunidade ela devia aparecer. E aí é o seguinte, você está aqui, você se martirizou porque o preço subiu, você não entrou, só que não formou o padrão de setup que tem alto grau de assertividade. Não formou. Tá? Quem entrou aqui em cima entrou meio que na sorte e tal. E aí você tentou entrar aqui, já não deu. Tomou stop. Aí ele se lateraliza, cai. Aí ele caiu, ele rompeu a média de 200. Na hora que rompeu a média de 200,
você já, não, agora é venda, se a gente entra vendido. Se você entrou muito aqui na ponta, e dependendo de onde você colocou o seu stop aqui em cima, você tomou stop, mesmo com o preço caindo, ele voltou a cair. E qual que era o melhor momento para você ter entrado? Era aqui, ó, depois que o preço voltou, repicou na média de 8 e voltou a cair, tá? Agora você fala assim, ah, é muito fácil olhar agora o gráfico formado. Sim, é muito fácil olhar um gráfico formado. Quando o gráfico não está formado, é muito difícil, e é muito difícil. É muito difícil. Tá? Porque quando a gente olha aqui, ó, o gráfico parado, eu levei aqui, ó, eu tô dizendo algumas questões psicológicas que quem operou day trade hoje no mini índice passou, tá? Mas geralmente, né, nos estudos que eu faço, a gente não olha isso. Eu olho o gráfico parado, olha só, fez um pivô aqui, fez um repique aqui e tal, e olho isso mesmo, tá? Porque na prática é muito difícil, seja para mim ou seja para qualquer outro, tá? Então, assim, o pessoal fica pregando aí o day trade, né? Mas é uma modalidade difícil. E se você for olhar, quem opera tendência não opera nem com a média de 8 períodos, tá? Opera isso aqui, ó. Opera com a média de 20. E levando em conta a média de 20 períodos, não teve trade nenhum hoje. Nenhum. Não teve. Simples assim. Aqui a média de 200 estava. E aqui, ó, fez repique foi na média de 200. Não foi na média de 20. Simplesmente quem opera a média de 20, né, fazendo correção na média de 20, formando pivôs e tal, não operou. Ficou o dia inteiro de 9 da manhã às 6 da tarde sem fazer nada. Tá sem fazer nada. Mas os dias em que ocorre são poucos, não são muitos. São menos dias que ocorrem isso. Os dias que ocorrem como esse aqui, ó, 25 de fevereiro, o cara foi operando e aí, se ele, né, depende do tanto que ele opera, do tamanho que ele opera, o 25 de fevereiro foi o dia que ele ganhou dinheiro. Ele não ganhou dinheiro dia 26, o último dia que ele ganhou dinheiro foi dia 25. Então, dia 26, sexta-feira, não operou, hoje não operou e está sem operar. Porque ele ganhou dinheiro dia 25 e ele agora está esperando um dia em que forme uma tendência como ocorreu no dia 25 para ele ganhar dinheiro. E para isso tem que ter muita paciência. Para você ficar o dia inteiro na frente do computador, sendo capaz de fazer nada, é muito difícil. Muito difícil. Quem nunca fez isso, quem nunca nem tentou fazer isso, não sabe. Não sabe como é difícil. Por isso que os caras lá, né, que são contra a análise gráfica, né, porque eles não sabem utilizar análise gráfica, né, eles pegam os dados, né, do número de day traders que não conseguem ganhar dinheiro, que é mais de 90%, e falam, olha, day trade não funciona. Day trade funciona, só que funciona em 20 dias. Se você operou 5 dias é muito. Agora, o pessoal faz, né, olha para análise gráfica, mas se você for olhar para análise fundamentalista também, tá? Igual, por exemplo, os primeiros anos que o Warren Buffett e o Charlie Munger lá, eles operaram os primeiros 20 anos, depois que eles, né, o Charlie Munger virou vice-presidente lá da Berkshire Hathaway e tal, eles tomaram a decisão de investir a cada 4 anos. Pegaram lá o número de empresas que eles investiram, em 20 anos eles fizeram 5 investimentos. E que rendeu lá mais de 30% ao ano. Só que os caras eles demoravam 4 anos para fazer uma decisão de investimento. Tá? Imagina você ficar 4 anos lendo o dia inteiro, igual eles passam de 5 a 6 horas por dia lendo relatório, lendo livro, lendo balanços, fazendo contabilidade, fazendo uma opção de coisa. 4 anos para você decidir investir numa empresa. Só que a empresa também que eles decidem investir, a empresa, né, é uma das melhores do mercado. Por quê? Porque os caras ficaram 4 anos estudando. Então, assim, no mercado financeiro, eu fico vendo aí, né, quanto analista, quanta gente fica nas redes sociais aí falando,
aí pegam Warren Buffett como referência, aí pegam outros como referência. O pessoal não analisa o básico, não analisa nem o básico, sabe? Não pega para ver o que aquele camarada fez igual o Warren Buffett aí. Quem é que no mercado financeiro lê 6 horas por dia? Quem é que lê pelo menos 500 páginas por dia? O Warren Buffett, né, em várias entrevistas, ele falou: qual que é a sua dica? Ele falou: leia 500 páginas por dia. Isso é uma coisa insana. Quem não tem um costume muito grande de ler, é muita coisa. É você ler, no mínimo, um livro ou até mais de um livro por dia. Por dia. Estabelece esse desafio para você ler um livro por dia. O Warren Buffett faz isso todo santo dia. E isso já tem 30 anos. E aí é o seguinte, todo mundo quer ser bilionário como Warren Buffett, mas ninguém quer pagar o preço que ele paga. Então, se você fizer um paralelo entre análise gráfica e análise fundamentalista, é a mesma coisa, tá? Só que em termos assim a gente pode estar falando de janelas de tempo diferentes, né? Eu estou aqui analisando o gráfico de 5 minutos. Mas se você pegar a proporção dos dias que teve tendência no gráfico de 5 minutos para os dias que não teve, é a mesma proporção que o Warren Buffett lá tem de anos. Ele trabalha com janela de 20, 30 anos, né? E aí ele toma decisões em 3 anos, 4 anos, 5 anos. É o tempo que ele toma decisões. Ele toma pouquíssimas decisões. E aí tem uma entrevista lá, não uma, né? Várias, né? Que ele fala o seguinte: fala, a maioria das pessoas não consegue fazer o que a gente faz, que é sentar e pensar. A gente faz isso, é sentar e ficar pensando, pensando. O dia inteiro. Todo santo dia. Né? Até que, depois de pensar muito, analisar muitas informações, eles vão lá e tomam a decisão. E quando eles tomam a decisão, eles acertam. No day trade é a mesma coisa. Mesma coisa no day trade. Tá? Olha só, o cara que opera a tendência ganhou dinheiro dia 25 de fevereiro. Pronto, ganhou dia 25. Ele ficou dia 26 o dia inteiro sem fazer nada, olhando para a tela do computador. Ele ficou hoje, 1º de março, sem fazer nada, olhando. E ele viu, olha só, ele viu o preço cair. Ele viu o preço cair 2.000 pontos. Se ele tivesse vendido lá em cima, com 10 mini contratos, mais de R$2.000 só hoje. Só que é muito difícil você pegar essa oscilação, porque você não sabe para onde o mercado vai. Agora que a gente está olhando para o gráfico e vendo que caiu mais de 2.000 pontos, agora é fácil. Ah, caiu mais de 2.000 pontos. Só que para você pegar essa diferença, é muito difícil só em dia de tendência. Né? Igual, por exemplo, aqui ó, no dia 25, que foi o dia que o trader de tendência operou. Né? Vamos ver quanto que ele ganhou. Tá? Depois aqui, ó, da confirmação do primeiro pivô, ele ganhou 3.000 pontos. 3.000. Tá? Num dia ele pode ter ganhado 3.000 pontos. O cara ganhou R$3.000. Vamos supor que ele opera 10 mini contratos, ganhou R$3.000 só no dia 25. Mas também foi só no dia 25. No dia 26, que foi sexta-feira, ele não fez nada, manteve os R$3.000 dele. Hoje ele não fez nada, manteve os R$3.000 dele. Então é o seguinte, o que o cara também ganha num dia serve para os outros dias. Então, é assim, ele ganhou 3.000 no dia, mas ele não vai ganhar nada nos próximos 5, 6, 10 dias, tá? Por isso que é difícil, porque o cara ganha R$3.000 no dia. Aí você imagina, ele vai ficar sem fazer nada no outro dia. Por isso que 80% da habilidade necessária para você ganhar dinheiro no mercado são habilidades emocionais. Tá? É habilidade emocional. Por isso que é extremamente difícil. Tá? Extremamente difícil. E por isso que os últimos ganhadores do Prêmio Nobel de Economia são psicólogos. Né? O Daniel Kahneman, o outro aí que eu esqueci o nome, Richard alguma coisa, foram caras que estudaram o comportamento. Por quê? Porque agora, nos últimos 10 anos, é que os cientistas, os economistas descobriram que analisar o comportamento dos investidores, do governo, é
tão importante quanto você analisar, por exemplo, curva de juros, balanços e etc. Tá? Porque o comportamento define tudo. Tá? Então, esse aí é o diagnóstico. Tá? Para quem opera tendência, hoje não foi o dia. Para quem opera super tendência, que leva em conta a média de 8 períodos, teve a entrada aqui, ó, tá? Só que é o seguinte, se você pegar os dias, o diário de trade de quem opera super tendência e de quem opera tendência, quem opera super tendência toma mais stops do que quem opera tendência. Então, quem opera super tendência perde mais dinheiro do que quem opera tendência, tá? Ou seja, ganha menos do que quem opera tendência. Mas, para você operar tendência, tem que ter uma paciência absurda. Tá? Não é à toa que eu mostrei aqui, ó, que quem opera tendência não tá sem operar. Sem operar. E aí, na fritada dos ovos, o que o cara faz? Olha só, como é que o mercado tá? O mercado caiu, agora tá andando de lado. Agora, no final aí, já tá fechando o leilão, tá andando de lado. O camarada vai esperar o preço, a média móvel de 20 períodos, vir no preço. Aí amanhã, sempre na abertura do pregão, abre com gap, seja gap de alta ou gap de baixa. Aí isso dá uma distorção dos preços. Então, camarada, quem opera tendência nunca opera antes de 10h30 da manhã. Tá? Nunca opera antes de 10h30 da manhã. Você acompanhar mercado desde 9 horas da manhã é balela. Por quê? Porque 10h30 da manhã, né, 9h30, 10, acho que 10h30, porque teve uma alteração, né, no fuso horário americano com o brasileiro, né, não tem mais horário de verão no Brasil, aí isso deu uma atrapalhada. Mas tem vezes que é 10h30 da manhã, tem vezes que é 11h30 da manhã no Brasil, que a Bolsa de Nova York abre. E aí, conforme a Bolsa de Nova York abre, influencia no mercado brasileiro, tá? E aí é o seguinte, você pode estar lá fazendo uma leitura às 9h30 da manhã. Ah, o mercado está subindo. Se a Bolsa Americana abre em queda, de repente ele vai cair. De repente ele vai cair e a sua leitura vai por água abaixo, tá? Por isso que quem opera tendência, você ficar desde 9 horas da manhã olhando o gráfico, é besteira. Porque tem a bolsa americana que abre, né, e que influencia a Bolsa do Brasil. Eu não sei que hora que está abrindo, se é 9h30 da manhã ou 10h30 da manhã. Seja 9h30 ou seja 10h30, né, olha aí no Google aí, que hora que está abrindo, e coloque pelo menos meia hora depois para você começar a olhar os gráficos. Não é nem operar, é olhar os gráficos. Né? E aí é o seguinte, tá, o cara esperou lá a Bolsa Americana abrir. Esperou a Bolsa Americana abrir, esperou o mercado abrir e tal. Conforme abriu, ele vai esperar ainda o preço vir na média de 20 períodos para fazer correção na média para voltar a retomar a tendência, tá? Ou seja, começam, né, as mesas proprietárias, os bancos, eles operam somente depois das 3 horas da tarde. Esse é o horário que eles operam. Você pode ver que de tarde, né, sempre o preço depois das 3 horas da tarde, olha só, dia 26. Subiu tal às 3 horas da tarde em ponto. Dia 26, ele começou a cair. Né? Isso é os grandes bancos aqui, ó, entrando vendidos, tá? Então assim, os institucionais, eles operam no final da tarde. Agora os sardinhos, as pessoas físicas, ficam o dia inteiro tentando ganhar dinheiro, né? Apostando para cima e para baixo, e aí perde mais do que ganha. Por quê? Porque é muito difícil. Muito difícil mesmo. E quem fala o contrário tá errando. Igual, por exemplo, um trader aí, ó, um grande day trader que tem no mercado brasileiro. O pessoal pode não gostar dele por causa do jeito dele. É o André Machado, né? Que tem o apelido lá de Ogro de Wall Street. Na semana passada ele postou, né, as operações dele. Eu já cheguei a fazer parte da sala dele, né? E olha só, para você ver uma ideia. Na época que eu fiz parte da sala dele, ele fazia 2 operações no máximo no dia, tá? Mas ele operava menos do que ele opera hoje. E aí ele postou na semana passada os ganhos dele: 400 mil reais. 400 mil reais. O cara fez quase R$500 mil.
Tá, aí você vai pegar, olhar, ele postou lá o relatório de performance dele. Teve uma operação dele, que ele chegou a perder 100 mil reais. Aí aquela, entendeu? E aí eu olhei também o número de operações dele, ele tentou 17 vezes. Ou seja, ele mudou, não é uma crítica, tá? Pelo contrário, ele conseguiu ganhar. Aliás, o ganho foi, no total foi 400 mil, mas ganho mesmo acho que foi 200 mil. Foi 57% de gain, foi 57%. Isso que eu lembro. Ele chegou a ganhar 444 mil e tantos, mas aí de positivo, saldo positivo foi 57%. Né? E aí eu vi o número de operações, foram 17, num dia só, 17 operações. Ou seja, ele mudou o estilo dele. Né? Há 2 anos atrás, quando eu estava lá na sala dele, em 2018, ele operava muito menos. Né? Teve um dia lá que ele ganhava 20 mil num dia, 10 mil num dia. Né? Hoje ele já está lá na casa dos 200 mil. Né? Ele ganhou 200 mil saldo positivo no dia. Só que ele chegou a perder, num trade lá que ele estava conduzindo, ele estava perdendo mais de 100 mil reais. E aí eu te pergunto, você tem dinheiro e psicológico suficiente para você perder mais de 100 mil reais? Tá? E você tem condições psicológicas de, depois que você perder 100 mil reais, você voltar a operar e reverter o prejuízo, que foi o que ele fez? Então, assim, ele tem mais de 20 anos aí de mercado, né? Sei lá, acho que mais de 20 anos de mercado, entendeu? Fazendo day trade. O cara tem milhões na conta, né? Para ele poder perder 100 mil e dormir tranquilo, entendeu? Não deve ser nem 10% que ele tem lá para operar. Então, assim, o pessoal você olha para quem está ganhando. Né? Eu já escrevi o texto que eu vou publicar amanhã. Né? O meu texto de amanhã, eu falo o seguinte: cuidado com a história. Esse é o meu texto. Cuidado com a história. E aí eu peguei várias ações e eu mostrei o quanto que as pessoas que compraram no auge de 2007, 2008, estão perdendo até hoje. Tem uma ação lá, que a pessoa já perdeu mais de 260 mil%. A ação chegou a custar 5 mil reais. 5 mil reais. Hoje ela está custando menos de 5. É uma coisa assim, absurda, uma coisa de louco. E aí eu faço uma crítica, né? O pessoal fala a longo prazo. Hoje, vamos comprar a Petrobras. Vamos comprar, daqui a 10 anos você está ganhando dinheiro. Será que está ganhando dinheiro? Será que ela vai ganhar dinheiro? Porque há 10 anos atrás, quem estava comprando várias ações, e eu faço lá uma lista, o pessoal hoje está falida. Então todo mundo olha para o Warren Buffett. Né? Só que, como eu disse, ele toma decisão a cada 4 anos. Todo mundo olha para o André Machado. Beleza, o André Machado ganha, é milionário fazendo day trade. Sim, ele é milionário. Mas ninguém olha o tanto de dinheiro que ele perde. Igual a semana passada, ele perdeu 100 mil reais. Quem é que, né, que está me vendo e me ouvindo agora já perdeu 100 mil reais num único day trade? É uma coisa de louco. É uma coisa de louco. Né? Você tem que operar milhões, você tem que, entendeu? Ter um psicológico muito preparado, né, para você passar por esse tipo de coisa. E aí você vê um cara que ganha dinheiro, é milionário, ele sabe que perder faz parte do processo. E ele perde muito dinheiro. Muito. Só que o que ele ganha é mais do que ele perde. Igual, por exemplo, né, no dia lá, na semana passada, não sei se foi no dia 24 ou dia 25, que ele postou lá nas redes sociais o relatório de performance dele, ele, né, tinha ganhado 57%. Então, um pouco mais da metade das operações dele que ele ganhou. Ele poderia ter ganho mais de 400 mil reais. Ele ganhou um pouco mais de 200 mil reais. Né? Mas, para ele ter ganho, repetindo, ele perdeu mais de 100 mil reais em... aliás, teve uma operação que ele chegou. Eu não sei se ela fechou, tá? Eu acho que essa operação ele estava perdendo 100 mil reais. E aí, de repente, o mercado virou, e aí ele foi diminuindo a perda. Não sei se ele chegou a fechar a operação e depois ele entrou em outra, né? Mas tá aí, basta você entrar em Ogro de Wall Street aí nas redes sociais, você vai ver esse relatório dele e ele falando lá. E ele falou lá que ele operou mal, que ele devia ter acertado mais, que foi um dia
insano dele. E realmente foi. Mas o cara tem dinheiro para fazer isso, tá? Mas ele é um trader vencedor, tá? No final do dia ele ganhou dinheiro. No final do dia, né, ele ganhou lá 200 mil. Agora, você tem que pegar o seguinte. Dos 200 mil que ele ganhou, o quanto que ele arriscou? Né? Ele arriscou lá, teve vezes lá que ele arriscou mais de 100 mil reais. Entendeu? Então, tem que analisar a realidade, tá? E tem que analisar também aqueles que ganham, né? Aqueles que são os vencedores, né? O que eles fazem, o que eles passam para ganhar, né? O Warren Buffett já perdeu aí 200 bilhões numa tacada só. 200 bilhões. Quem tem estômago para perder igual um cara desse tem? São poucas pessoas, sabe? Então, o fator psicológico, o fator emocional, ele é o que mais pesa. É o que mais pesa na fritada dos ovos, tá? E para fechar, o dólar, aliás, esse aqui não é o dólar, não. O dólar subiu, né, no pregão de hoje, fez uma correção até na média de 20 períodos. Né, quem opera tendência no dólar, sim. O dólar teve operação, sim. Né, a partir aí, ó, depois das 4 horas da tarde, né, teve uma operação aqui, ó, olha só, né, e conseguiu aí mais de 30 pontos. Né, mas teve que esperar desde 9 horas da manhã, o mercado vir, fazer correção na média de 20, não respeitar a média de 20, mas voltar a subir, entrar e ganhar esses 30 pontos aí, tá? O que na prática, né, a cada 5 minutos aqui, ó, não é algo fácil de se fazer, tá? Então, né, como eu analisei, né, falei bastante sobre day trade, porque eu acho importante, tá? Porque muita gente que me acompanha, né, assiste os meus vídeos, a maioria, né, são day traders, né? São gente que faz day trade aí. E é importante falar sobre tudo isso, porque às vezes às vezes não, né? A maioria que vocês aí que estão me assistindo, eu sei que perderam dinheiro hoje ou não ganharam, né? Estão perdendo dinheiro na maior parte dos dias ou não estão ganhando. E às vezes está achando, né? O que está de errado comigo? O que está de errado? É falta de paciência, tá? É falta de ter paciência para operar. Olha só para você ver, até no swing trade tem que ter paciência. Olha para você ver. Na nossa planilha de setups, TESA 3 foi um papel que entrou hoje, tá? Tava lá na nossa planilha de setups, TESA 3. Acionou o setup. Até no final da tarde, a gente estava perdendo dinheiro, né? Não acionou o stop aqui, ó, 7%, né? Mas nós chegamos aqui, ó, depois que acionou, quem fez o trade pela planilha chegou a perder hoje mais de 4%. E aí a pessoa falou, nossa, né, não é possível, mais de 4% e tal. Olha só, o mercado virou e agora está subindo. Tá? Até mesmo para quem opera no intervalo de dias, você passa por essa oscilação. Aí você imagina quem faz day trade. Né? Como diz, né? A situação é pior ainda. E o mercado americano fez hoje um movimento de correção, tá? Tanto no Dow Jones quanto no SP500. Né? Olha só, ele subiu forte, mas você pode ver aqui, ó, no Nasdaq, que ainda está afastado. Né? Ou seja, movimento de correção, o que é? É os movimentos em que ele sobe dentro de uma tendência de baixa. Mas não quer dizer que ele vai voltar a subir. Tá? Então o mercado americano está nesse movimento aí de correção. Tá? Então eu vou ficando por aqui, tá? Nosso vídeo aí já tem mais de 30 minutos. Né? Espero que tenha, né, mostrado aí, falado sobre questões importantes, sabe? Questões que você tem que levar em consideração, né? E mostrar que o trabalho mesmo de day trade é a longo prazo e tem que ter muita paciência, ok? Então um abraço a todos e se Deus quiser, até amanhã.